boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro síncrono. Deixa eu aproveitar e comentar, já sabendo que Google nos espiona, né? Então já fica o aviso para eles. Eu não sei o que vai acontecendo, tá? Isso acho que é algo recente. Pelo visto já aconteceu ontem, mas é hoje recorrente comigo. Na hora de gravar, eu não sei o que acontece, demora, tá? Demora até iniciar. E depois de um tempo, eu recebo uma mensagem de aviso que isso está sendo problema por causa de um determinado usuário. E aí eles citam um nome. Eu nem vi direito quem é aqui. Acho que é Vitor, não sei. E ele implica com essa pessoa. Não sei, tá? Não sei se é versão do browser, não sei o que acontece. Que ele implica e ele empaca e ele fala que de repente essa pessoa pode ser excluída da sala. E aí já fica a ressalva, tá? Não sou eu, não é nada pessoal, é uma caixa de aviso aí bizarro, que a primeira, como eu disse, hoje foi a primeira vez que aconteceu comigo, já aconteceu com a turma anterior a vocês, tá? E agora tá repetindo isso. Não sei dizer o porquê que isso está acontecendo. Então, durante todo esse período de pandemia, a primeira vez que eu vejo esse tipo de mensagem, tá? Eu até não sei se é por conta, enfim, de alguma alteração, alguma modificação, alguma atualização que inclusive eles vão corrigir. Realmente não sei, tá? Como eu estou dizendo, é a primeira vez e espero que não comprometa o conteúdo gravado por si só. Acredito que não. Não sei, eu adoraria explicar para vocês, eu realmente não sei explicar se é por conta do e-mail empresarial, se é questão de domínio. Realmente não sei. Primeira vez que eu estou tendo aí. Eu não duvido, tá? Eu não duvido. Eles estão bem chatos em relação a esse tipo de coisa. Próprio UFC, tá? E eu tenho o meu e-mail, então que eu utilizo na UFC é de um domínio específico também, e vez ou outra dá problema para algumas coisas que eu preciso utilizar. Então não entendo isso direito, tá? Então eu sou um pouco leigo aí nesse assunto. Mas enfim, primeira vez que está acontecendo, tá? Realmente não sei o porquê que está acontecendo. E se por acaso o Vitor acabar sendo expulso da sala, me desculpe, tá? Não é nada pessoal. Não, tá de boa. Eu penso assim, que enquanto você não for quicado, enquanto você não for expulso, por mim pode ficar. Eu acredito que não vai comprometer o conteúdo gravado. Espero. Mas vamos lá, vamos seguir. Muito bem. Então, hoje, inaugurando nosso novo horário, né? Então, talvez isso afete na presença de alguns de vocês. Eu entendo também que alguns casos pode ser que justamente vocês estão se deslocando do trabalho, estão saindo do trabalho, ainda estão indo para casa, não vão poder acompanhar devidamente o conteúdo. Eu entendo, tá? Entendo completamente. Hoje é uma aula diferentona, tá? Então hoje a gente vai tentar agregar um aspecto mais prático para essa parte que geralmente vocês só ficam me escutando. Então vamos mudar um pouco essa dinâmica, mas no geral, tá? E aí o que eu posso dizer, no geral das aulas eu não vejo grandes problemas, até porque se a gente for adotar esse horário das 18 mesmo, depois vou tentar me organizar com o professor Jorge, essa questão que eu tenho esse deslocamento do trabalho, dificilmente eu vou conseguir acompanhar e eu não quero ser prejudicado. E eu entendo completamente, como eu disse, hoje é uma aula mais diferentona, mas no geral não vamos ter esse tipo de problema, porque boa parte das aulas são expositivas e aí vocês podem conferir normalmente o conteúdo depois gravado, sem ter necessariamente perda nesse material, tá? Então, qualquer coisa também, fico à disposição. Muito bem, recapitulando, tá? Só vou explicar um primeiro bloco introdutório, depois a gente vai para a atividade propriamente dita. Se nesse período vocês quiserem aproveitar, para quem não recebeu o aviso, tá? Deixa eu adiantando. A atividade que vai começar em breve, vamos precisar de 3 folhas, tá? Então, 3 folhas idealmente no formato A4. Se vocês não tiverem qualquer folha que seja proporcional a isso, tá? A5, enfim, o que for, mas preferencialmente formato A4. O que é formato A4? 21 centímetros por 29,7. Então, esse é o formato A4. Qualquer medida que seja proporcional a isso também dá certo, tá? Pode ser em folha de caderno,
Preferencialmente não por conta das pautas, tá? Aquelas linhas. Mas é aquela história de sempre. Se você não tiver outro material, vai nele, né? Então, vamos usar o que temos, né? Então, qualquer coisa desse tipo. Pode ser digital? Preferencialmente não. Preferencialmente tradicional, papel e lápis. Eu não tenho papel e lápis, e agora? Mas eu tenho uma mesa digitalizadora. Não me pergunte por que tem esse perfil de pessoa, mas elas existem, tá? Então, sim, se é o que você tem, pode ser digital, né? Fazer o quê? Então, faz parte, faz parte. Pode ser, sim. É o famoso o que temos, né? Pode ser papel toalha, preferencialmente não, mas se é o que tem, vamos nele, né? Então, algo para rabiscar, né? Então, sim, vamos precisar de algo que temos à disposição. Muito bem. Primeiro bloco, primeiro, tá? Vamos lá. Das atividades, tá? Então, já executamos algumas delas, vimos algumas teorias, algumas técnicas envolvidas e hoje vamos tentar juntar um pouco de tudo, desse apanhado que vimos até agora, tá? Então, já tivemos uma linha, vamos considerar média, tá? Dificuldade média, que foi justamente a silhueta do pato, que ela engana alguns, tá? Alguns de vocês tinham essa falsa impressão que, não tem segredo, essa aí é fácil fazer, não vou ter dificuldade nenhuma, não tem mistério, tá de boa. E aí, ao longo, pois é, eu tô vendo aí pelos depoimentos do chat. Ao longo aí da atividade, da tarefa em si, vocês foram descobrindo que não era tão simples assim, né? Então tem alguns pormenores, alguns detalhes, algumas características dessa silhueta que aparentemente é simples, que acaba sendo um pouquinho mais desafiadora, né? Muito bem, calma. Vamos segurar o rancor aí, vamos com calma. E aí, justamente, tentando seguir a técnica da disciplina, tá? Então, tem a questão do uso das formas geométricas simples, aquela coisa toda, e mais recente ainda, as medidas, né? Então, tanto o espaço interno quanto o externo. Então, aquela história do espaço negativo, aquilo que sobra, ser tão importante quanto o interno, os dois se complementam e geram o todo, né? Então, basicamente, é essa técnica que vimos, e a ideia é aplicar um pouco disso, tá? Então, justamente conseguir adequar esse apanhado. Foi pedido que vocês compartilhem esses desenhos no Discord para ver a gente ver como é que está o andamento, né? Como é que vocês estão se saindo em relação a essa atividade. Gostei tanto dessas coisas que eu vou continuar estudando e pesquisando sobre desenhos. Legal. Pelo menos aí vamos torcer que até o final do semestre, né? Depois, se conseguir dar continuidade a isso, melhor ainda. Peguei ranço, galera rancorosa com o pato, bichinho. Muito bem. No conteúdo da aula passada, foi enviado para vocês um material extra, tá? Contendo mais um exemplo, que justamente, acredito eu, as opiniões podem variar, tá? Mas acredito eu que seja um exemplo mais fácil, pelo menos mais simplificado. Ou seja, temos a estrutura, né? Aquela ideia de moldura, o limite da folha, e nisso um rosto contrário ao outro. O lado bom e o lado ruim, tá? O lado bom é que é uma silhueta aparentemente simples. O lado ruim, que talvez seja o mais desafiador desse exemplo, é que temos uma simetria, ou seja, um espelhamento. Um lado, idealmente, é igual ao outro, só que eles estão em lados contrários. Então, tentar adequar isso trabalha absurdamente o espaço negativo. Você conseguir adequar que esses dois rostos se pareçam, porém de uma forma contrária, é o grande desafio para essa atividade, tá? Então, isso exige bastante, considerando que vocês não trapacearam, não espelharam, não utilizaram nenhum recurso para fazer esse espelhamento de uma forma mais automática, tá? Mas na raça mesmo. Então, é desafiador, tá? Então, é desafiador garantir que essas distâncias estão iguais. Professor, eu dobrei a folha no meio para auxiliar, para eu ter uma divisão, então para ter uma marcação no meio da folha, para poder garantir essas distâncias. Tem problema? Problema nenhum. Então, esse tipo de coisa. Eu fiz com a régua, por exemplo. Eu medi e vi a metade da folha, eu marquei de cima e embaixo, fiz uma linha na vertical para ajudar a saber que o distanciamento até a metade da folha era esse, eu precisava fazer justamente o mesmo distanciamento para o outro lado. Tem problema? Problema nenhum, sem problema. Fiz marcações para tentar entender as alturas. Então, a altura do nariz, a altura da boca, a altura dos olhos, tem problema?
problema nenhum também. Então, tranquilo. Esse tipo de coisa, sem problemas. Então, essas marcações, tá? Essas medidas, é um pouco que vamos ver hoje. Então, complementando já alguns conteúdos anteriores, tá? Formas geométricas simples, a questão da moldura, o espaço negativo, a proporção. Então, esse apanhado de coisas, vamos somar a um outro conteúdo que vamos abordar hoje. Talvez choque para alguns, pode ser dois rostos, um vaso no meio, o que vocês acharem melhor. A taça, perfeito. O que vocês conseguirem identificar, nesse caso até fica mais fácil, né? Porque ao invés de você ter dois desenhos, você tem apenas um, né? Então, melhor do que desenhar dois rostos é simplesmente desenhar uma taça. Então, desenhar uma taça é bem mais fácil, né? Só lembrando que, de toda forma, tá? Se vocês desenharem a taça ou os dois rostos, tanto faz. Importante só ter essa garantia da simetria. Então, um lado ser obrigatoriamente igual ao outro. Então, diferente do que vocês estão enxergando, tá? Se é um rosto contrário ao outro, ou se é uma taça no meio, um vaso, o que for, vocês tendo essa garantia que, traçando uma linha na metade da folha, a metade da direita seja igual à metade da esquerda, a única diferença é que elas são espelhadas, tá? Então, essa é a ideia. Muito bem. Vamos seguir. Deixa eu só ver se eu deixei passar alguma coisa no chat. Professor, ainda dá para mandar lá? Eu estava viajando quando teve as aulas e estou revendo algumas matérias. Pode, o Discord, assim, o Discord ele é super de boa, tá? Então, não temos essa obrigatoriedade, não tem uma data necessariamente. Quando vocês quiserem, manda. Talvez fique aquela coisa que o assunto já passou, mas você está comentando algo antigo. Não tem problema, pode mandar, sem problema nenhum. Não consegui praticar essa semana, mas estava gostando de desenhar. Beleza, retoma aí, dá tempo. O que não vai dar tempo é o que eu vou explicar daqui a pouco, mas vamos chegar lá, sem apavorar ainda. Deixa eu ver se eu não perdi nada. Galera, se eu perdi alguma pergunta, tá? Se por acaso eu deixei de responder, perguntem de novo, que às vezes eu não consigo acompanhar tudo do chat. Muito bem, seguindo. E aí fica o desafio. Vamos lá. Já fizemos um intermediário, pato, né, que para alguns foi bastante difícil, é verdade. Já fizemos aí um que, em teoria, deveria ser mais simplificado, questão da taça ou dos rostos, vocês escolhem. E aí fica o desafio. Que tal tentar um mais desafiador? E esse aqui eu não estou me fazendo, não. Ele é mais desafiador mesmo. Por quê? Porque hoje estamos inaugurando o nosso desafio de desenho. O que vem a ser o desafio de desenho? Como o próprio nome diz, ele é uma proposta que vocês consigam ir além, ou seja, ele não é algo obrigatório, então vocês, primeiro, vocês podem decidir se eu quero isso na minha vida ou não, então beleza, isso por si só já é bastante diferente do mundo real, né? Mas então vocês escolhem se vocês querem esse desafio ou não. Qual a ideia do desafio? Lembrando, para quem pegou a planilha de notas, tá? Lembrando que vale alguns pontinhos a mais, tá? Que depois do somatório vocês conseguem um ponto extra na disciplina, logicamente que depende da correção do exercício, tá? Não é só entregar qualquer coisa que vai dar certo. Mas muito bem, retomando. Os desafios de desenho, então, são conteúdos extras. Para quem quer pegar um assunto específico, a gente vai inaugurar com silhueta, já vamos ver o que eu estou falando. E através disso, vocês vão ser exigidos para algo obrigatoriamente mais desafiador, tá? Então, ele é um exercício difícil por natureza. Então, ele é para treinar. Lado bom e lado ruim a gente vai descobrir já, mas vamos já direto para o exemplo. Tudo vale a pena. Então, é assim, se vocês não conseguirem na nota, vocês vão conseguir no aprendizado. Se vocês não conseguirem no aprendizado da disciplina, vocês vão conseguir no aprendizado da vida. Então, é algo bem poético, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Isso aí. Muito bem dito. No modo, então, dificuldade, difícil, tá? Esse é difícil, obrigatoriamente, até porque a proposta dos desafios é essa. Então, nossa edição é Dark Souls, vamos lá. Solta. Solta a vinheta. Preparados? Acho que nunca, né? A vida não nos prepara, mas vamos lá. Vamos embora. Muito bem. Medidas, tá? Seguindo a regra, então, da proporção, espaço negativo, aquela coisa toda, a gente vai seguir que um slide ele está baseado numa folha A4. Folha A4 na vertical, tá? Então, lembrando,
lado menor está na horizontal, lado maior está na vertical. Vamos usar a folha toda como sendo a nossa moldura. Para que serve isso? Para relação de espaço negativo, proporção, coisas desse tipo. Muito bem, tá aí. É isso, tá? A princípio é isso. Calma, deixa eu falar do processo todo. Essa é a imagem. Eu sei, eu entendo. Vamos lá. Primeira reação, tá? Então, eu sei que é algo que intimida. Eu sei. É sabido. Dicas, tá? O que eu vejo muito. Se vocês tivessem que começar esse desenho agora. Então, lá vai a pessoa começar, por exemplo, pela mão, faz aqui todos os contornos da mão, faz um dedo, faz o outro dedo, vai seguindo. Esqueçam isso. Primeira coisa, esqueçam. Nunca comecem pelos detalhes. Então, a chance de vocês errarem, se frustrarem, muito grande. Então, pulem isso, tá? Não comecem jamais pelos detalhes. Analisem o todo. Então, vale um pouco aquela regra, mesma coisa que a gente fez inicialmente lá nas primeiras silhuetas a partir das formas geométricas. Mas eu odiei utilizar a forma geométrica. Beleza. Então, para quem gostou, para quem não gostou, indiferente, a dica é que evitem começar pelos detalhes. Então, tentem entender a imagem como um todo. Primeira coisa, tá? A altura dela. Então, é uma imagem que ela quase extrapola os limites da folha. Então, ela já começa bem em cima. Então, pode ver que o espaço que sobra é mínimo. E a mesma coisa lá para baixo. Outras relações, tá, de espaço negativo. Ocupa bastante essa metade da direita da folha, porém a da esquerda nem tanto. Se a gente acabar começando, seja qual for, tá? Seja ali na mão, seja na parte da arma, seja onde for, quando a gente vai para partes muito específicas, a chance de a gente acabar apagando e errando. Vou dar um exemplo bem prático, tá? Eu vou começar essa parte dos detalhes aqui. Depois que eu vou estruturando todo o resto do desenho, eu descubro que essa parte aqui ficou muito para a direita, por exemplo. Aí fala, pô, e agora? Eu perdi um tempão fazendo toda essa quantidade de detalhes. E aquilo é tradicional, tá? Isso acontece demais. Eu não vou refazer. Lógico, eu perdi um tempão fazendo todos esses detalhes, jamais, não vou apagar. Vai desse jeito. É o que acontece. Isso aqui tudo ficou perfeito, está bem proporcional, tudo, mas está mais para a direita. Com isso, por consequência, o que acontece? Vocês vão espremer toda essa parte para caber nessa parte da folha, sendo que isso aqui já invadiu para a lateral. Ou seja, o conjunto não vai funcionar. Algo vai ser comprometido, tá? Espaço negativo já foi comprometido. Por quê? Essa parte avançou demais, e aí, por consequência, vocês vão espremer toda essa parte. Então, o que se faz? Qual que é a dica, né? Começar com formas mais simples, eu estou na abordagem da forma geométrica, tá? Para quem não gostar, vou dar outras dicas, mas para quem curte forma geométrica, estabeleça a forma mais simples possível, seja elas quais forem, tá? Triângulo, retângulo, o que vocês quiserem, para primeiro, esse desenho vai caber na folha? Esses espaços, esses distanciamentos aqui, de cima e de baixo, vai dar certo? Vai caber? O que sobra aqui, tanto na esquerda, tanto na direita quanto na esquerda, está condizente? E aí, com isso, vocês estabelecendo primeiro esses conjuntos maiores, depois vocês vão se preocupando com coisas menores, por exemplo, esse detalhe aqui, então o tamanho dele, a distância, então o que sobra aqui, coisas desse tipo. E todos esses elementos secundários, vocês vão adicionando depois, refinando, refinando. Essencial, tá? Vocês não vão fazer isso aqui de uma vez só. Vocês já não vão definir a silhueta de primeira. Não é essa a proposta, tá? A proposta é justamente um conjunto de passos que vão se retroalimentando e com isso vocês vão refinando cada vez mais. Muito parecido com o que vocês fizeram com as nossas primeiras silhuetas, beleza? Acontece. Então, justamente, vocês vão trabalhando toda essa parte, depois, mais lá pro final, vocês vão realmente se preocupar com esses detalhes dos dedos, o detalhe aqui do espaço vazado da arma, coisas desse tipo, tá? Mas, inicialmente, nem pensar. Não quero usar formas geométricas, como é que eu posso fazer?
vocês podem fazer aquelas marcações de proporção. Então, marcar na folha as distâncias, os espaços, as medidas, para depois começar a desenhar os elementos. Então, mais ou menos essa é a ideia, essa proposta, certo? Espaço negativo, demais, tá? Então, vai explorar muito nesse exercício, verifiquem, tá? Partes internas e externas. Então, vejam esse vazado aqui da perna. Então, tem todo um desenho muito característico, a mesma coisa aqui na arma, a mesma coisa aqui no cabelo e coisas desse tipo, tá? Do braço aqui na mão, enfim. Vão seguindo, vão respeitando isso, que depois, no conjunto da obra, vai dar certo. Tá aí o exemplo, né? Positivo, negativo. E a silhueta propriamente dita, que é o que espera-se que vocês entreguem. Então não precisa preencher aquela coisa toda, basta o traço, rascunho, qualquer base que vocês utilizaram. Usei formas geométricas, não usei formas geométricas, usei medidas, usei alguns rabiscos. O que vocês utilizaram no esboço não precisa apagar, pelo contrário, preferencialmente até prefiro que vocês deixem na folha. A única coisa que vai precisar depois é reforçar o traço, tá? Reforçar o traço da silhueta final para que a gente consiga entender como que é essa figura. Beleza? Esse é o nosso desafio. Para quando? Deixa eu explicar essa data um pouquinho, tá? 11 de janeiro. Então, a primeira reação, né, é essa. Ah, tá de boa. Então, tem muito tempo. Deixa eu tentar explicar o porquê desse prazo e o porquê que não necessariamente é muito tempo, tá? Lembrando, na disciplina vamos ter vários desafios. Esses vários desafios vão se acumular, ou seja, todos eles têm a mesma data de entrega. Então, o prazo limite, só para explicar essa data ela é posterior ao nosso recesso, ou seja, vamos ter um recesso de final de ano, chega lá em dezembro por conta das festas, aquela coisa toda, vamos ter um intervalo. Então, vamos ter um intervalo sem aula, e justamente na retomada dessas aulas vai ser o nosso prazo da entrega dos desafios. A disciplina continua, tá? Ela vai aí, mas a parte dos desafios se encerra nesse prazo de janeiro, ou seja, todos os desafios são enviados nessa data. Ah, desafio de silhueta agora. Ah, tá de boa, é para janeiro, depois eu faço. O problema dessa abordagem é porque vai acumular, tá? Não só com as atividades da disciplina em si, atividades de outras disciplinas e os próprios desafios, isso vai se embolando. Dica, tá? Não precisam começar imediatamente, mas não vão deixando isso, tá? Porque se deixar para a última hora, aquela coisa não dá tempo, ou mesmo que dê tempo, vai acabar comprometendo o resultado, tá? Então, tomem cuidado. Por enquanto, é um prazo bastante longo, tá? Mas fica a dica, não deixem para a última hora, beleza? Podem compartilhar, ficar enviando lá o que for, a gente vai comentando esse tipo de coisa. Deixa eu explicar outra coisa muito importante. Como a gente está inaugurando essa entrega de trabalhos para nota, deixa eu tentar explicar a diferença importante, tá? Trabalhos no Discord. O Discord, ele é, vamos chamar assim, de uma vitrine. Então, o legal de compartilhar os desenhos por lá, que a gente vê mais ou menos o progresso de vocês, o que vocês andam fazendo, coisas desse tipo. Porém, tudo que é enviado no Discord não é avaliado, não temos nota propriamente dita. Então, vocês podem compartilhar atividades que valem nota, mas só para comentários, sugestões, para a galera ver, coisas desse tipo. Atividades de avaliação valendo nota, todas precisam ser enviadas pelo SIGA sem exceção. Onde é que eu envio isso? Para cada atividade vai ser aberta uma atividade entrega, que está lá a pequena descrição sobre ela e temos um prazo final para entrega. Então, cada uma delas, tá, para cada uma das atividades de vocês, vai estar aberto lá no SIGA, com a aula correspondente, esse tipo de coisa. Qualquer dúvida também perguntem, tá? E aí tem um prazo de abertura, por exemplo, essas atividades de hoje ainda vão ser abertas, e tem um prazo limite de fechamento. Então, dos desafios, vocês já sabem que esses desafios vão até 11 de janeiro. Posterior a isso, eles são fechados. Siga lembrando, tá? O que temos lá? Temos o cronograma de aulas, repositório de conteúdos, então as aulas em PDF ficam lá, avisos, esse tipo de coisa, e também as entregas de trabalho, tá? Então todas as entregas de trabalho da disciplina serão feitas por lá. Lembrando, isso vale para desenho 1, tá? Não quer dizer que vale para as outras disciplinas também,
Não posso responder pelos outros professores, mas para desenho 1, é assim que funciona. Seguindo. Envio do arquivo. Deixa eu falar algumas coisas, tá, que podem parecer muito óbvias, mas não são. Facilitem a vida de vocês e a minha também. Então, nome dos arquivos. Na dúvida, coloquem simplesmente o nome de vocês. Simples assim. Preciso colocar que é atividade 1, preciso colocar que é desafio, Não, não precisa. Isso tudo já está segmentado no Siga. O que eu não sei necessariamente, às vezes, é o nome de vocês, pura e simplesmente. Evitem coisas como trabalho desenho 1, atividade desenho 1, trabalho Natal, Natal desenho 1. Nada disso me diz nada, tá? Primeiro, eu sei qual que é a disciplina, sim, eu sei que eu sou professor, eu sei tudo isso, tá? O que eu não sei é quem é que está me entregando, porque o que eu faço? Quando eu baixo, eu não fico baixando um arquivo um por um, tá? Eu ia endoidar. Então, eu simplesmente já baixo toda a atividade e nisso vem um arquivo compactado já com todos os trabalhos de vocês. E quando eu vou descompactar isso, sai essa pasta absurda com, sei lá, 28 arquivos chamados trabalhos de desenho. E mais, sei lá, 12 trabalho Natal, sabe? Então, assim, pô, eu não tô querendo nota na disciplina. Então, pô, o Natal foi bem, né? Esse trabalho Natal, o cara merece 10, então eu vou me dar 10, porque afinal é trabalho Natal. Então, não. Na dúvida, coloque o nome de vocês. Pura e simplesmente o nome de vocês, o resto dá certo, tá? Se é atividade 1, se é atividade 2, não interessa, isso aí dá certo. Beleza? Estamos acordados. Qual atividade precisa ser entregue? Geralmente eu faço uma advertência, tá? Sempre que tem o início da atividade, como vocês viram agora no desafio, eu aviso que é uma atividade de entrega ou não. Então é uma atividade para treino, é uma atividade para entrega. Sempre que for uma atividade de entrega, tem lá alguma legenda dizendo que aquela atividade específica é para entrega. Aí tem o prazo, tá? Indica o prazo, coisa desse tipo. Onde que eu entrego a atividade? Sempre pelo Siga, tá? Atividades de entrega valendo nota, sempre pelo Siga. Pô, mas eu já mandei pelo Discord, eu posso mandar por e-mail? Pelo Siga. Simplesmente vamos centralizar no Siga, senão vira bagunça, tá? Como será feita a correção? Para quem já acessou a planilha da disciplina, tem muitas coisas por lá já. Temos todas as atividades, tá, segmentadas para quem conseguiu acessar as abas ali embaixo no rodapé, tá? Cada uma delas equivale a um assunto específico, plano de aulas, notas ou cada uma das atividades. Se acessar cada uma delas, vocês vão ter os campos de comentários. Então, sei lá, atividade 1, ela vai ser referente a uma coisa, já já vocês vão saber. E aí, com isso, tem alguns breves comentários sobre aquela atividade e a nota. Então, são breves comentários, tá? Vocês são vários, eu não consigo, são mais de 60. Eu não consigo ficar escrevendo longas redações para cada um de vocês, tá? Mas eu coloco comentários o porquê que a nota de vocês foi aquela. Qualquer dúvida, só me procurar, eu especifico um pouco melhor, tá? Como vou saber minha nota? Mesma planilha, tá? Então lá na planilha tem tanto os comentários quanto a nota daquela atividade e depois tem um quadro de notas geral também para vocês saberem como é que está o meu andamento ao longo da disciplina. Então vai estar lá um quadro de notas geral para vocês olharem como é que vocês estão dessas entregas e de notas também. Tem o link compartilhado tanto no Discord quanto no Siga, mas já já aí eu acho que o Mike agora não está presente, mas depois eu posso mandar para vocês. Mas está nos avisos do Discord, tem lá o link da planilha. Daqui a pouco eu posso mandar também, se for o caso. Opa, vamos lá. Pronto. Como vocês podem ver, eu sempre. Ah, tá aí o Mike. Valeu, Mike. Tá aí bem descarado, né? Que é uma atividade de entrega. Sim, vamos à atividade de entrega. Falamos de desafio, tá? Isso é uma coisa, então já entendemos o porquê do prazo longo, esse tipo de coisa, mas lembrando, desafio é algo que corre por fora, tá? É um bônus, é algo extra para quem quiser participar. Atividades da disciplina já é outra história, justamente elas que compõem a nota. Então vocês precisam participar. Não posso obrigar ninguém a nada, mas elas que compõem a nota da disciplina, tá? Então elas são importantes de serem participadas. Vamos lá, mesma regra. Folha na vertical, A4, tá aí as medidas, 21 por 29,7. Vai servir como moldura, tá? Essa base. Para quem estiver desesperado, lembrem,
Esse PDF depois vai estar sendo compartilhado com vocês, então vocês vão ter acesso a todo esse material. É essa a imagem, tá? Lembre das medidas internas, medidas externas, assim como vocês já vêm treinando esse tempo todo, e basicamente vocês vão tentar reproduzir essa silhueta da maneira mais fiel possível, tá? Quais são os critérios de avaliação dessa atividade? Proximidade com a imagem de referência. Se vocês conseguiram seguir a proporção, enquadramento, escala, esse tipo de coisa, tá? Basicamente, se essa silhueta corresponde ao original. Então, esses critérios, justamente nesse comparativo com o original, é a avaliação. Beleza? Pronto. Pergunta da Débora é justamente o que eu vou responder. Essa é uma outra atividade? Vamos entender as diferenças, tá? Essa é a atividade da disciplina, sim, nossa primeira atividade da disciplina. É a atividade que a gente vai fazer agora em conjunto? Não, ainda não é a atividade que vamos fazer em conjunto. A atividade em conjunto é outra coisa. A gente chega lá. Vamos tentar não confundir as coisas. A que eu apresentei antes, aquilo é um desafio de desenho. Desafio de desenho é uma nota extra, ou seja, só participa quem quiser. Não é obrigado participar dos desafios de desenho. Hoje, começamos os desafios de desenho com o desafio de silhueta. Aquilo é uma coisa. Essa aqui é a atividade da disciplina. Nossa primeira atividade da disciplina valendo nota. Essa sim, obrigatória. Como eu digo, não é obrigatório, vocês podem simplesmente não querer fazer, mas vocês vão ficar sem a nota. Então, nesse caso, é interessante que vocês participem sim. Desafio, aquele anterior, opcional. Essa aqui vale nota. Nota para a disciplina, que compõe de 0 a 10 da disciplina. Ao não fazer essa atividade, vocês já não vão com 10. Então, essa é a ideia, beleza? Não confundam as coisas. Pronto, vocês já estão se adiantando, eu vou chegar lá, vou chegar no prazo de entrega, calma que eu chego lá. Mas vocês estão associando corretamente. Essa é a atividade 1, sim, a gente chega lá nos prazos. Beleza? Essa é a atividade de entrega, tá? Atividade de entrega. Essa não é opcional. Essa é a atividade de entrega da disciplina. Nossa primeira atividade de entrega que equivale a esse conteúdo de silhueta. Então, tudo que vimos até agora. Uso de formas geométricas, espaço negativo, proporção, todo o conteúdo foi visto até agora, a gente vai juntar para conseguir fazer esse desenho mais fiel ao original possível. Beleza? Certo? Pode usar régua. Eu não vejo muita razão de usar régua, não sei para fazer marcações, mas pode usar régua. Pode usar régua. Então, pode imprimir? Pode, mas eu não vejo muita necessidade de ter essa parte da medição de ser algo físico, tá? Até porque é aquela história. A gente usa um pouco aquelas regras do próprio lápis, né? A gente pode observar no lápis e a partir dele depois transpor. Por que eu evito essa parte de imprimir? Justamente para vocês não caírem na tentação de colocar essa folha por baixo, colocar outra folha por cima e simplesmente passar por cima, tá? Para evitar esse tipo de tentação. Vamos trabalhar já sem esse arquivo impresso. É proibido imprimir? Proibido não é. Vocês podem imprimir simplesmente e usar isso como base. O que é proibido é justamente imprimir e simplesmente passar o desenho por cima. É assim, como boa trapaça, né, ela pode dar certo e pode dar errado. Então, se pegar, é o que eu falo. Saber eu sempre vou saber, tá? Não tem jeito. Mas é assim, se pegar um dia bom, eu me faço de louco lá, dou uma nota. Dificilmente você vai vir com 10, tá? Mas eu vou dar uma nota qualquer, sei lá, você vai vir com 4, nota 4. Valeu o esforço, mas E se tiver um dia ruim, eu falar, pô, 0, não vou te xingar, nada do tipo, mas assim, é 0. 0, assim. Ah, mas por que eu tirei 0? Vou responder algo meio sarcástico assim. Sabemos o porquê, né? Algo assim. Então, vamos evitar, né? Então, é importante que vocês treinem o conteúdo, até porque perde o sentido, tá? Então, mas vai que me atrapalha se dá certo. Certo ela nunca vai dar, né? Porque, vamos ser sinceros, vocês vão estar deixando de treinar o conteúdo. Então, mesmo que vocês venham com 10 nessa atividade, assim, o certo. Certo para quem? Tipo, legal que vocês tiraram 10 na atividade, mas vocês não aprenderam o conteúdo necessariamente, né? Então, não faz muito sentido. Beleza? Não, não, dificilmente eu xingo alguém. Dificilmente. A recíproca é verdadeira, né? Tipo, eu vou dar o 0, espero que vocês também não me xinguem, né? Então, é algo recíproco, beleza?
Tranquilo? Muito bem, seguindo. Para quem já se adiantou das datas, tá? Só retomando. Peraí, Adriele, só um minutinho. Sim, essa atividade 1, o prazo de entrega dela vai até dia 4 de novembro. Lembrando, tá? Então, próxima terça, dia 2, feriado. Quinta-feira que vem, sem ser essa próxima, dia 4, prazo. O SIGA, eu uso o horário padrão, tá? Para vocês vão conhecer daqui para frente. Mas o horário padrão do SIGA é até as 23h59. Então, mais uma vez, não são todos os professores, mas eu uso o horário padrão. O horário padrão dele, então, de entrega vai ser até dia 4 de novembro, até as 23h59. Depois disso, a atividade é fechada, vocês não podem mais entregar. Beleza? Diga, Ladrelli. Professor, sobre essa atividade da Barbie. Uhum. Eu sou daquelas pessoas que têm dificuldade de fazer o desenho quando é numa escala maior. Aí eu queria perguntar se eu posso dobrar a 4 no meio e fazer proporcional à metade. É uma boa pergunta. Na verdade, assim, para quem não entendeu, tá? Sempre que você for dobrar o A4 proporcional, tá? Se você for tanto duplicar, colocar uma folha do lado da outra, que vai virar um A3, ou se você dobrar a folha no meio, que vai virar um A5, sempre vai ser proporcional. Ou seja, a medida não é a mesma, mas proporção é a mesma. Pode, é assim, idealmente, a ideia é usar o A4 justamente para forçar essa galera que desenha pequeno, desenhar maior, como o inverso também é verdadeiro. A galera que desenha maior, reduzir um pouco esse desenho para conseguir trabalhar nas medidas. Essa é a ideia. Tem algum problema de eu fazer em A5, desde que proporcionalmente correto? Não vai ter problema, tá? Até porque, vamos dizer, uma outra trapaça, tá? Como você vai digitalizar essa folha e ela é proporcional, não vai ter muito como eu dizer se ela é A4, se ela é A5, se ela é A3, sabe? Não vai ter muito como eu ter essa garantia. Então, se você simplesmente, vou ficar simplesmente calado, não vou falar nada, essa é uma trapaça fácil de ser feita, sabe? Talvez pelo traço, pela espessura do traço, mas pera lá, também não vou ficar pegando no pé assim. Então, o que eu diria, por agora, sim, dá para fazer numa boa. Pode fazer A5 numa boa. Mas fica a sugestão, tá? Não a obrigatoriedade, mas sugestão de você tentar treinar escalas maiores. E eu entendo completamente, tá? Quando eu desenho muito escalas grandes, depois para fazer desenho pequeno é difícil, ou o inverso também é verdadeiro. Quando eu faço escalas muito pequenas e depois eu preciso fazer um desenho grande, é difícil, até você se acostumar. Fica a sugestão, se você quiser treinar, tá aí, a escala é essa 4, mas se você fizer em A5, não é isso que vai comprometer o desenho, tá? Não vai comprometer a qualidade do desenho. Afeta a nota? Não, nesse caso aí também eu acho que eu já estaria sendo muito chato, sabe? Não, eu acho que tudo tem um limite. Se você fizer a partir das regras, tá, que são esperadas, dessa parte de proporção, uso de formas geométricas, essa parte da medição, eu não vejo porquê de implicar de fazer numa escala proporcional, tá? Não tiraria nota por isso, não. Explicando, tá? Então, é permitido sim. Mais uma vez, é aconselhado que vocês façam em A4, mas se porventura alguém quiser fazer, vamos permitir também que a galera faça maior, tá? Quem quiser fazer em A3, quem quiser fazer em A5, vai ser permitido por ser proporcional. Escalas menores do que isso, tá? Aí já eu desaconselho, porque eu diria, até esse desenho propriamente dito, ele não tem tantos detalhes, né? Ele é relativamente simples, é uma silhueta tranquila. Mas o problema de você começar a reduzir muito isso, que acaba comprometendo os detalhes. Então, quando é um desenho muito pequeno, sei lá, vou fazer numa folha que é desse tamanho, na hora de aplicar os detalhes vai ser mais complicado e muito provavelmente isso vai ser comprometido, tá? Nesse exemplo, como eu disse, não é o caso, tá? Daria para fazer num A5 perfeito, mas, por exemplo, da Widowmaker, lá que vocês viram no desafio de silhueta, ele já comprometeria, tá? Tem alguns detalhes ali que iam acabar se perdendo. Então, eu desaconselho principalmente o desafio de desenho, tá? Justamente a outra silhueta. Essa aqui, beleza, não vejo grandes problemas, tá? Mais uma vez, eu aconselho que você. Mas quem não puder ou quem tiver dificuldade, ainda assim está sendo permitido, beleza? Pelo SIGA, tá? Também vai ter uma atividade específica aberta lá para vocês entregarem e vale as mesmas regras, tá? Coloque o nome de vocês, aquela coisa toda. Certo?
Beleza, podemos avançar? Muito bem. Agora sim, agora a gente entra naquele assunto que foi adiantado com vocês anteriormente, justamente das folhas, aquela coisa toda. Muito bem. O que vimos até agora? Forma geométrica simples, uso da estrutura, aplicamos a silhueta, inclusive vocês já desenharam essa silhueta. Aplicar moldura para ter uma referência no desenho, mesmo que essa moldura seja a própria folha, não tem problema. Espaço interno, espaço externo, então justamente o espaço negativo. Então o que sobra é tão importante quanto o que preenche, muito bem. O que vamos ver hoje? Então, conteúdo novo, tá? Que vai complementar com isso. E alguns até se adiantaram naquela questão de dobrar folha, coisas desse tipo. Grid. Qual que é a ideia do grid? Então, vamos juntar, tá? O desenho que até então a gente estava abordando dessa forma, a gente aplica essa grade, tá? O grid, ele nada mais é do que marcações na folha, tá? Então, a gente subdivide essa folha e através disso o que acontece? A gente tem pequenas partes que vamos encarar como elementos separados, que a soma desses elementos juntos vão resultar no todo. Muito bem, atividade de hoje, bora treinar. Atividade: formar grupos de 3 pessoas. Se organizem. Grupos de 3 pessoas. 3 pessoas. 3 pessoas. Tranquilo? Vamos lá. Vamos embora. Muito bem. Em teoria, então, tá? Trios formados. Vamos seguir. Eu sei que não é uma verdade, mas já já a gente organiza isso. Não vai comprometer também, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Muito bem, vamos seguir. O que vamos aprontar em relação a isso? Temos os trios, cada um dos integrantes com as 3 folhas. O que vai acontecer? Vamos ter 3 rodadas, onde vamos utilizar uma folha por rodada. Beleza? Trios, decidam aí quem vai ser desenho número 1, número 2 e número 3. Vocês vão escolher um número. Cada integrante vai ter um número, exclusivamente um número só. 1, 2 ou 3. Escolha quem vai ser qual. Certo? Muito bem. No slide vai ficar organizado da seguinte forma. São 3 imagens. Cada um de vocês vai desenhar apenas uma delas. Cabe a cada um decidir aí. Se você é número 1, a tua imagem vai ser a da esquerda. Se você é número 2, a tua imagem é a do meio. Se você é número 3, a tua imagem é a da direita. Cada um apenas com uma, certo? Todas elas estão proporcionais. Todas elas são A4 na vertical. Apenas uma delas por integrante, certo? Divirtam-se. Sempre alguém vai rodar, tá? Então são 3 rodadas. Sempre vai ter aquela história. Um dos números vai se dar mal. Resta saber se as próximas rodadas vão ser os mesmos números, tá? A gente nunca sabe. São 3 rodadas. Pode acontecer. Pode acontecer que nas 3 rodadas você se dá mal. Diga, Débora. Natal, tem como tu mandar o arquivo separado pra gente ou é só olhando assim pela tela mesmo? A tela que você tá mostrando? Eu posso mandar, se for o caso, posso mandar pelo Discord. Manda, por favor. Tá, vou tentar só dar um jeito aqui. Porque se eu mexer no PowerPoint agora, vai tirar da tela de vocês. Peraí, farei o possível. Folha toda, sim. Folha toda. Do jeito que tá aí, tá? Isso aí é a folha de vocês. Deixa eu tentar dar um print, peraí. Diga, Adriele. É para fazer essas 2 linhas mesmo, assim, do contorno, ou isso equivale a uma linha? As 2 linhas. 2 linhas. Peraí, vamos ver se a gente está falando a mesma coisa. Esse contorno aqui é uma linha, esse aqui contorno é uma outra linha, né? Não quer dizer que esse contorno vão ser 2 linhas, mas aqui são 2 linhas. Pera, eu não tô vendo o mouse, você tá apontando aí. Peraí, deixa eu mostrar aqui de outra forma. Essa parte aqui, vamos pegar uma imagem, a imagem do meio, que eu acho que é a mais simplificada. A imagem do meio,
ela tem uma curvatura que equivale a duas linhas, certo? Isso. Tem uma linha dentro e uma linha fora. Isso aí. Tá. Então tem que desenhar as duas linhas. As duas linhas, sim. Não precisa necessariamente fazer a espessura, tá? A espessura pode ser do teu lápis. Beleza? Deixa eu encaminhar. Eu vou mandar pro Discord, tá? Deixa eu mandar pro Discord a imagem. Diga, Débora. É pegando a folha toda, né? O desenho? Folha toda, sim. Ah, tá. Deixa eu mandar. Eu vou pôr em atividades Discord, tá? Não estamos no Discord, mas eu vou mandar para a atividade Discord. Só um minutinho, talvez fique preta aí a projeção, mas só um pouquinho de paciência. Rodada 1. Aí, foi pro Discord. Vamos lá, vai começar o jogo de adivinhação, né? Sabe-se lá o que temos aí. Tempo. Então vamos até 7h15, beleza? Até 7h15 essa primeira rodada. Muito bem, vamos lá, né? Próximo. Mesmo padrão, tá? Então, número 1 agora é 4, número 2 agora é 5, número 3 agora é 6. Beleza? Vamos para os desenhos. Entenderam? Mesma sequência, tá? Quem fez o da esquerda, quem fez o do meio, quem vai fazer o da direita, da direita. Atenção! Vingança agora. Tá aí. Boa sorte, número 2. Mesmos números, vamos para a terceira e última rodada. Muito bem. Preparados? Não sabemos, né? Mas vamos assim mesmo. Mesma história, mesmo padrão, tá? Quem estava na esquerda se mantém, do meio mesma coisa e direita agora. 3 novos desenhos, nossa última rodada. Vamos ver. Rodada passada, número 2 aí, né? Então, se deu mal, vamos ver agora. Vamos ver. Atenção, vamos ver se o número 3 agora é a hora de prejudicá-lo, né? Ai, meu Deus. Agora é democrático, né? Acho que os 3 se deram mal. Pois é. Não, Natal, pelo amor de Deus. Essa é a última. Agora vocês entenderam por que a última tem um pouco mais de tempo, né? Cara, eu tava indo tão bem. Tava dando certo até agora, né? Ó, certo não tava dando. E bem eu também não tava indo, mas agora foi pior. É um pouco da vida, né? A vida é assim. Tá aí, já tem a galera se prontificando para organizar os desenhos. Grupos que forem terminando os desenhos e tiverem esse tempo hábil ainda para agora, tá? Vocês já podem organizar. Assim que terminar essa rodada, tá? Daqui a 1 minuto, eu já mostro o gabarito para vocês. Depois, por consequência, eu já coloco o gabarito no próprio Discord para vocês se organizarem. E aí, lembrando, tá? Desenho depois de pronto, vocês podem mandar pelo próprio Discord ali em concluídos. Não esqueça de colocar o nome dos integrantes do grupo, tá? Então, como eu sei que vocês vão ter aula agora, depois dessa, tá? Eu não vou exigir isso para hoje ainda, tá? Eu sei que vai ficar muito tarde para vocês. Tentem só também assim que possível, tá? Se vocês conseguirem isso ainda hoje, melhor. Mas se não for hoje, for amanhã, pode ser. Podem ficar tranquilos. Também não queria que vocês fizessem isso no feriado, tá? Agora, lógico, para quem estiver conferindo depois conteúdo gravado e fizer depois a atividade, é o quanto antes, né? Quanto antes. Só organizem depois mandar isso no Discord, tá? Bom, espero que sim, né? Então, espero que vocês tenham concluído todos os desenhos. Gabarito das peças, tá? Que eu vou compartilhar no Discord também. Então, para quem estava
Epa, botão errado, peraí. Beleza? Tá aí a surpresa. Ah, eu não sabia que era isso. Meu Deus, a galera já adivinhou, acho que 6h47, já todos sabiam qual era o desenho, né? Mas tá aí, então todas as partes juntas, né? Expectativa, né? Essa expectativa, vamos ver o quão Chernobyl ficou o resultado final, né? Vamos descobrir em breve. Tá aí. Pois é, não suspeitávamos, né? Não, enfim. Tá ele aí, tá? A expectativa é essa, vamos ver a realidade. Em breve saberemos. Não é obrigatório preencher, tá? Eu só mostro aí só para quem ainda, só para reforçar a questão da imagem, tá? Não é obrigado a preencher, fiquem tranquilos. Sem as linhas, só para dar a totalidade. E tá aí o resultado final. Então é isso. Beleza? Não deixem de mandar, tá? Então eleja aí um responsável para organizar essas imagens e conseguir concluir ela completa. Depois encaminhe para o Discord, por favor. Até porque é legal a gente ver os resultados de cada um de vocês. Não esqueçam também de colocar os devidos créditos, tá? Créditos para os integrantes do grupo, tá? Então é legal vocês colocarem o nome dos integrantes do grupo, quem fez os desenhos. Beleza? E é isso, pessoal. Então não quero atrasá-los para não ter pedido professor Jorge. Era isso. Obrigado a todos. Boa noite. Fiquem bem, fiquem com saúde. Não deixem de compartilhar os desenhos depois no Discord e se atentem para os prazos, tá? Lembrando que está na nossa planilha e vão ser abertas devidas atividades no Siga para vocês entregarem os desenhos. Pessoas como a Natália, por exemplo, que já terminou quase todos, depois só colocar ali, só colocar os desenhos lá no Siga. Valeu, pessoal. Obrigado. Eu disse, é sofrido, mas é divertido de uma certa forma.